Olá, boa tarde. Você está assistindo nesse momento essa transmissão. Hoje, desde manhã, que eu estou mergulhando bastante na palavra do Senhor, aonde a história de José nos traz bastante reflexão. E aí é bastante conhecido, já gerou filmes, né? A história de José é muito conhecida no geral, mas nada se compara a nós lermos a história de José. Em cada capítulo, em cada versículo, nós conseguimos nos ver e fazer um mergulho do que nós precisamos ver na história dele, para que nós possamos melhorar mais em nós e aprendermos também a conviver com o outro. É maravilhosa a história de José. Em cada versículo, como eu falei, em cada capítulo, a gente consegue ver o grande homem, né? Que liberou o perdão na vida da sua família, dos seus irmãos, pela atitude que os seus irmãos teve de lhe abandonar na caminhada. Mas tudo começa, que me chama a atenção, que tudo começa aqui, né, no início aqui em Gênesis, no capítulo 37, e seguindo vai aonde José vai prestar conta com seu pai. Eles eram homens do campo, aonde depois da colheita, né, de espigas e das plantações, eles tinham o costume de sentar com seu pai e prestar conta com seu pai. E pela história mostra aqui que José era o homem que realmente era muito dedicado. Ele se dedicava em tudo que fazia. Ele tinha um olhar muito especial do seu pai, né, e de Israel pela vida dele. Novo, tinha 17 anos somente, mas já sabia agradar, né, a todos que estavam ao seu lado, e principalmente honrar o seu pai pela maneira que ele agia, as atitudes dele. Então José, ele era um homem já com 17 anos, um adolescente, mas já reconhecia, né, o pai e fazia de tudo para que pudesse honrar o seu pai. Nas colheitas, se dedicava e mereceu um destaque. O pai sempre olhava para ele com um olhar diferenciado. E isso causou um grande ciúme, né, um ciúme gigantesco pelos seus irmãos. E esse ciúme foi que causou lá na frente a atitude dos irmãos, o qual abandonou ele e chegou a vendê-lo. E mal sabiam os irmãos que bem lá na frente a história se tornaria totalmente diferente. Que ele e os irmãos se encontrariam e José lançaria a grande graça, o grande perdão na vida dos irmãos, pelos feitos que os irmãos fez, de vendê-lo e de voltar a Canaã e mentir para o seu pai, dizendo que José tinha sido morto por uma fera, por um animal selvagem. E tudo isso é a história de José. Mas tudo começa quando ele decidiu ser bom, ele decidiu ser diferente, ele decidiu amar e fazer melhor do que os seus próprios irmãos. Não por concorrência, mas porque o Senhor já tinha escolhido ele como entre os irmãos, um escolhido. Todos eram iguais, mas José era o escolhido. E aqui nós podemos ver em Gênesis 37, aonde José, ele fala do sonho, o qual esse sonho foi que despertou a grande inveja dos seus irmãos.
E aqui no 4 diz assim: vendo, pois, os seus irmãos que o pai amava mais do que a todos os outros filhos, o odiaram-nos, e já não lhe podia mais falar pacificamente. Então os irmãos começaram a odiar José, porque perceberam que José, ele tinha uma preferência sobre o pai. O pai tinha uma preferência sobre ele. Mas essa preferência era porque José o amava, o pai, se dedicava ao pai, e ele, né, ele era o escolhido de Deus para que pudesse futuramente reinar. Então não era à toa. O olhar, eu acredito que Jacó, ele já tinha percebido, né, que José, ele era o escolhido, pela atitude de José. Eu acredito que a história, o comportamento de José, o andado de José, o pai já tinha percebido que ele tinha algo diferencial e que Deus olhava para ele de uma maneira diferenciada. Eu creio nisso. E mais na frente, lá no 5, continuando, diz assim: e teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram. Aí novamente vem aqui a palavra: o odiaram, e ainda mais. Por lhe disse: rogo vós ouvir este sonho que tive. E José conta o sonho aos seus irmãos. Por lhe disse: altavamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Quando os irmãos, eu acredito que quando os irmãos ouviram isso, né, e aqui na frente ele diz, né, os irmãos, então disseram os irmãos: reinaram com os feitos sobre nós, e sobre nós dominaram realmente. Então eles viram, né, eles sentiram como se José quisesse dizer que ele era maior e era melhor do que os irmãos. Mas na verdade, no sonho, pelo que eu pesquisei, né, Deus quis mostrar que eles eram iguais, né, eles eram todos iguais. A diferença é que no sonho, Deus estava mostrando que José ia se destacar e ia lá na frente se tornar um grande rei. Ele ia se tornar um grande homem, escolhido por Deus para governar. Mas o que Deus queria mostrar era isso, né, num sonho, que apesar de eles serem iguais, né, José se destacou no feixes e subiu, ficou mais alto, ficou maior, porque lá na frente ele ia se tornar o grande rei. E a história mostra que os irmãos fizeram de tudo na caminhada para tirar a honra, a glória, né, desviar José do projeto e o propósito que Deus tinha na vida dele. Mas nada adiantou, porque José era o escolhido. Isso já estava certo. Deus tinha escolhido José entre os irmãos para fazer a diferença. Inclusive na vida dele, dos irmãos, bem na frente, nas dificuldades que iriam passar. E o próprio José José ia socorrer. O próprio José é que iria fazer a diferença, iria socorrer eles nos mantimentos. E foi assim. Apesar dos irmãos ter agido da maneira que agiram, né, ter vendido eles e tentando desviar José do propósito, o princípio, mas Deus não permitiu que isso pudesse acontecer. Honrou José, se tornou o rei. E bem lá na frente, né, eles se encontraram. E o José se comportou de uma maneira totalmente diferente. E é aí que é a grande graça do Senhor agindo, né, por intermédio do amor que José conhecia do Pai. E ele lançou essa graça, essa misericórdia e esse amor do Pai na vida dos seus irmãos. E lançou perdão
sobre a vida deles. Esse perdão não foi o suficiente, foi somente que o José lançou. Ele deu todo o mantimento, ele deu todas as condições para que os seus irmãos e que a sua família pudesse sobreviver. Ainda fez mais, acolheu no reino e deu toda a sustentabilidade. Honrou os irmãos, colocou eles e deram a eles o melhor que o reino tinha. O que o rei tinha dado a ele, ele dividiu com todos os irmãos. E é assim que nós devemos fazer. E lançar o perdão, lançar a graça na vida do outro. Não importa o que o outro tenha feito em nossa vida. Que nós possamos agir assim no dia a dia, né, para nos tornarmos livres, com um sentimento livre, tranquilo. Porque se assim nós não fizermos, nós estaremos presos, vivendo num aprisionamento. Né? E quando nós fazemos isso, nós mostramos o grande propósito da vinda do Senhor Jesus. Que nós possamos agir diferente, mesmo de alguma maneira que de uma situação difícil, que eu acho que José, em muitos momentos, José aí, ele de repente, foi muito difícil para que ele pudesse até perdoar os irmãos. Eu acredito que muitas vezes ele tentou voltar atrás, né? Mas aí ele conhecia o Pai, ele sabia da graça, da misericórdia do Pai, ele tinha um relacionamento com o Pai, e ele sabia que ele não podia fazer nada ao contrário, que é o perdão. E ele se lançou em choro com seus irmãos. Eles choraram juntos, e nesse choro, eu acredito que foi o grande sará, né, de tudo que os irmãos fizeram na vida de José. Quando eles choraram junto, quando José, ele chorou junto com seus irmãos. E ele disse que ele era o José, que ele era os irmãos dele. Quando eles choraram junto, naquele momento houve uma cura no coração, não somente do José, mas também os irmãos perceberam, né, quem era o Deus quem era que José servia, que Deus era o que José servia. Era o Deus do amor, o Deus da misericórdia, o Deus da graça, o Deus do perdão, o Deus que tudo perdoa. E Ele só quer que nós possamos reconhecer isso para caminharmos livre, tranquilo, sem nenhuma mágoa no coração. Um grande abraço, que Jesus te abençoe nesse domingo maravilhoso e que todos os dias seja dia de lançarmos perdão na vida do próximo. Porque assim é que Deus faz conosco todos os dias. Ele lança perdão em nossa vida, porque nós somos imperfeitos, nós pecamos, somos pecadores. Mesmo aqueles, como eu, que todos os dias busca agradar a Deus. Um grande abraço para você, que Deus abençoe uma tarde maravilhosa de domingo. Paz.